10h13, o candidato à presidência, Ciro Gomes, do PDT, participou hoje da sabatina realizada pelo Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan. A Beatriz Manfredini acompanhou e traz os principais assuntos abordados. Beatriz, bom dia. Bom dia para você, Kalina, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. Pois é, na nossa sabatina aqui no Jornal da Manhã, Ciro Gomes, do PDT, continuou se colocando como o candidato da reconciliação, né? Ele se coloca como alternativa ao que ele chama de polarização entre o ex-presidente Lula, o candidato do PT, e o atual presidente Jair Bolsonaro, o candidato do PL ao Palácio do Planalto. Ciro Gomes voltou a fazer comparações entre os dois candidatos. Disse que tanto Lula quanto Bolsonaro, eles têm o mesmo modelo econômico e político. E esse seria um modelo que já não deu certo anteriormente, então nos governos Lula e no atual governo de Jair Bolsonaro, e que com ele, Ciro Gomes, seria diferente, né? Ele disse, no entanto, que Lula é uma autoridade que vem de um campo democrático, enquanto Bolsonaro, segundo Ciro, vem de um campo que não tem muito apreço à democracia. Apesar disso, o candidato do PDT ressaltou que a maior ameaça à democracia atual não são falas, atos ou gestos de nenhuma autoridade, mas sim o fracasso em que o Brasil está inserido, segundo ele, tanto economicamente, com falta de empregos e com aumento da miséria também, por exemplo. Ciro Gomes voltou a falar de corrupção, disse que a corrupção cresceu muito nos últimos anos no país e prometeu, se eleito, no primeiro dia de governo, acabar com o orçamento secreto. Ele falou um pouquinho sobre isso e disse que quer fazer a diferença. A gente separou um trechinho, vamos ouvir. Como é que eu vou resolver essa parada? Negociando em gabinete, trocando emenda, deixando roubar 40% e eu virar testa de ferro de ladrão? Elejo o Lula, elejo o Bolsonaro. Eu quero mudar o Brasil e quero que o povo me ajude a mudar, senão eu não quero ser presidente. Ciro Gomes também falou sobre a operação recente que aconteceu nesta semana da Polícia Federal contra empresários apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro. Ele questionou essa operação. Disse que a liberdade é o princípio fundamental da democracia e que seria bom que as autoridades que colocaram essa investigação em prática, que elas justificassem os motivos dessa operação para que aí o público e todo o país possam entender se essa foi uma operação com fundamentos, uma investigação com fundamentos ou não. Apesar disso, ele disse que num eventual governo vai respeitar e acatar as decisões de todas as instituições. Sobre o debate dos presidenciáveis, o primeiro está previsto para acontecer agora no próximo domingo na TV Band. Ele disse que em caso de não comparecimento de Lula e Bolsonaro, a TV Band disse recentemente que os dois candidatos ainda não confirmaram presença, Ciro Gomes disse que considera isso uma estratégia. Vamos acompanhar. Eu acho isso uma profunda vergonha, né? Porque um candidato que não se apresenta para o povo na contradição com os outros candidatos tem alguma coisa para esconder. Ou não tem como explicar, no caso dos dois, a gravíssima chaga da corrupção ou o fracasso institucional que produziram essa brutal crise brasileira. Eu estarei em todos os debates, não porque eu gosto ou porque eu tenha prazer, porque eu considero minha obrigação com o povo brasileiro. É uma vergonha. Eu, eleitor do Bolsonaro, não votaria mais nele. Eu, eleitor do Lula, não votaria mais nele, a não ser que eles comparecessem ao debate. É basicamente uma estratégia de campanha desonesta com o povo. Querem ficar só na bolha, aquelas musiquinhas infernais, mentindo sem a contradição que o debate, e somente o debate, pode aclarar. Ciro Gomes ainda prometeu 5 milhões de empregos nos 2 primeiros anos de governo. Ele disse que esses empregos sairiam de obras que estão paradas em todo o país. Para a gente fechar, Kalina, ele se disse otimista ainda quanto às pesquisas. Ele vem aparecendo ali na 3ª colocação nas pesquisas de intenção de voto. Não chegou ainda aos 2 dígitos, mas disse, olha, nas palavras dele, que as pesquisas são retratos, já a vida é um filme. Kalina.